Santa Catarina é muito mais. Muito mais. É um estado que é um ponto. Hoje é um ponto fora da curva, Santa Catarina. Rio Grande do Sul também comandado pela direita, né, pelo neoliberalismo. Né? Então, eu acho que esse discurso triunfalista ele esconde os diversos problemas que a própria esquerda deveria enfrentar. Vou dar um exemplo aqui. Hoje estava um debate em que o Zé Dirceu dizia que era preciso Lula e ele se esforçarem na reconstrução do partido. Quem é que destruiu? Quem é que afastou o partido dos movimentos sociais, que abriu essa lacuna, né, que permitiu que muita gente que votou no Lula no primeiro, no segundo governo, depois fosse atraído e magnetizado por uma mensagem absolutamente vazia, mas que porque não houve aquele trabalho de educação política, de formação de consciência, um trabalho de construir uma mídia, da própria estrutura do partido que tinha o PT antes, uma estrutura de núcleos. Isso foi destruído. E deu passo para que hoje, por exemplo, você reduziu enormemente a presença de sindicalistas no parlamento. Né? Em 2010, eram 100 e poucos sindicalistas dos partidos de esquerda. Hoje caiu para 36. E você veja que não está na bandeira de reivindicação hoje, minimamente, defender um salário mínimo como o do DIEESE, que seria R$ 7.300. O salário mínimo está muito abaixo do que o DIEESE. E antes, a CUT era campeã de defender, queremos um salário mínimo tal qual defende o DIEESE. O que fez essa mudança de discurso e por que isso preocupa e decepciona, desanima certos setores da própria militância, da própria sociedade? Então, você tem isso aí dos 20 mil eletricitários que, com suas famílias, né, além da privatização da Eletrobras, eles não serão readmitidos se não for derrubado o veto, não for feita uma correção de rumos, né, que os próprios deputados do PT acham que o governo Lula vai corrigir o veto, vai mudar o veto, vai aceitar a derrubada do veto e encontrar uma solução legislativa para esse problema. Então, eu vejo um problema isso aí. Sabe por quê? O que aconteceu com o Milei? Ganhou a eleição e agora ganhou, né? Aumentou a sua presença parlamentar. E a Argentina ficou às escuras anteontem. Imaginem, entende? O Chile ganhou a direita, quer dizer, o pinochetismo tão condenado, né, pelos direitos humanos violentados, né, voltou pela força do voto, pela força do Noboa, que é homem vinculado ao tráfico, mistura banana com cocaína, ganhou, foi reeleito. Né? Em Honduras, eles fizeram lá uma fraude. Eles estão preparando algum prato muito apimentado para o Brasil, evidentemente, porque aqui no Brasil é o principal para as forças do grande capital estrangeiro. Né? Mas lá em Honduras, eles inventaram uma grosseira fraude, faltando apurar 10 mil urnas, eles anunciaram o candidato vencedor, que é um homem indicado pelo Trump. Então, na Bolívia, a esquerda se dividiu, ganhou a direita. Eu agiria com mais cuidado, ao invés de fazer um discurso triunfalista, porque a situação não é tão simples assim. O presidente Lula tem todo o prestígio que ele tem o discurso que ele tem, mas tem uma série de elementos que nós precisamos. Por exemplo, essa política econômica, o presidente Lula acha que deveria revisar. Tem muitos setores dentro do próprio PT que defendem a revisão dessa política econômica. Pagar 1 trilhão de juros por ano, isso aí inviabiliza qualquer projeto de reindustrialização. Então, são coisas. A reforma agrária está paralisada, segundo declaração de quem? João Pedro Stede.
João Pedro Stede, né? E eles estão vendo a situação como está acontecendo. E ele insiste muito bem que agora a única diferença é que lá no governo eles têm os amigos, mas a situação não se alterou fundamentalmente. Inclusive, os governos que mais distribuíram terras para a reforma agrária foram os governos do Sarney e do Fernando Henrique, mais do que o governo Lula e Dilma. Meu Deus! Então, quer dizer, é preciso corrigir essas coisas para que você possa... Tem sentido você, por exemplo, fazer inúmeras perfurações na margem equatorial, mas por meio de leilões transferir para empresas petroleiras estrangeiras? A Petrobras que desenvolveu a tecnologia, o petróleo é do Brasil, né? A Petrobras corre o risco, faz o trabalho mais robusto, mais arriscado, e quando descobre, na hora de produzir, faz um leilão e transfere. Então, quer dizer, a Petrobras é reduzida e rebaixada a se tornar um banco de fomento das empresas estrangeiras de petróleo. Então tem que mudar essas coisas. Tem que mudar essas coisas. Isso. Antes da gente continuar, Beto, eu vou pedir o Pedro para ver como é que nós estamos de superchats, como é que é a nossa situação. Com você, tá dramático, gente. Vamos lá contribuir. Dramático. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Uma das coisas que o Beto tá falando, ele tá fazendo algumas críticas certeiras aqui. A gente precisa também de investimento na mídia alternativa, tá, gente? Nós não somos financiados pelo governo, a gente é financiado por você que nos assiste. 5, 10 reais ajudam bastante, ainda faltam 364. Nós estamos aqui com mais de 1 hora de live. Vamos ajudar, já fechamos os membros, essa é a boa notícia da noite. Mas vamos ajudar, que é muito importante. Façam perguntas aqui ao Beto, gente. Rodrigo Lessa mandou aqui uma contribuição. Agradecer Marília Gonçalves. Feliz ano novo. Sem o império e oligarquia, tá bom, é isso aí. Agradecer aqui ao Dremagui, mandou pra gente. Melhor live do ano. Obrigado, querido. É a primeira, né? Primeira não, segunda, teve live da tarde. Gisele Câmara mandou pra gente: Lula vive se equilibrando num tabuleiro complexo com tensões extremas, internas e externas. Ele é um estrategista que precisa recuar para avançar. Agradecer a Nádia Maria. Fui dirigente sindical em um sindicato forte, de uma categoria grande, e quando Lula ganhou, pela primeira vez acabou o sindicalismo. Hoje temos os petroleiros e aí não terminou aqui a Nádia. Deixa eu voltar mais um pouquinho, agradecer Jorge Trota, que mandou uma super contribuição. Boa noite e feliz 26 para todos. Obrigado, Jorge. Don't shot. Mas se o Lula até mencionou, cabe a gente a gente levantar a bandeira. Reestatização já. Agradecer a Débora, que ajudou a gente. Cláudia Santos, muita luta pela frente. Gisele Câmara, qual as forças que vocês percebem que estancaram os ataques a Moraes? Supremo inteiro sai sem ser intimidado desse processo? O que vocês acham, gente? Beto, o que você acha? Eu acho que é o grande capital, né? Hoje você não pode identificar mais na Globo só uma empresa do ramo da comunicação. Ela é uma empresa financeira e agropecuária também, em vários setores. E ela atua no mercado de ações. Então, quer dizer, essa vinculação, ela está muito, muito dentro de um processo em que eles precisam fazer, por exemplo, uma intimidação do Supremo, especialmente do Moraes e do Dino, Moraes e Dino, porque o Dino foi na jugular na questão do orçamento secreto, né? Ele está levando uma batalha muito direcionada, com uma pontaria muito atenta, muita coragem, inclusive, que é importante, decisivo, né? E o Moraes fez a condenação macropolítica do golpe, né? Deveria ter sido feita a expectativa do campo democrático brasileiro. Mas a intimidação é feita por esse setor que quer, primeiro, manter o Supremo, digamos, numa dimensão menor do que o parlamento. Eles preferem um parlamento desse tipo aí, que eles podem negociar, né? Com esse parlamento, até podem fazer uma matéria ou outra criticando, para fazer jornalismo de sensacionalismo e tal,
Mas, no fundo, o golpismo que está dentro desse formato do parlamento, que é uma espécie de parlamentarismo na prática, né, que está retirando várias funções do próprio governo, né, golpeando, né, de forma ilegal, atropelando a própria Constituição, esses setores do grande capital brasileiro, incluindo os magnatas da mídia, preferem esse parlamento assim, preferem mantê-lo. Então, veja o enfoque e a divulgação que eles dão para determinados parlamentares, como, por exemplo, um que está muito debatido hoje pelos seus envolvimentos nessas questões todas, que é o senador Ciro Nogueira, né?